Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, e o tempo vai indo, né? Devagarzinho, metade do ano, mais 9 dias já se foram. Então, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui nesta nossa transmissão. Nós vamos iniciar esta live orando. Senhor, muito obrigado por mais esta noite que o Senhor nos dá e a oportunidade de partilharmos, a oportunidade de, ainda que pela internet, estarmos juntos para orarmos uns pelos outros, para ouvirmos a tua voz através da Escritura e para termos comunhão. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs presentes aqui conosco nesta live e a todos os seus familiares. Obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua bênção, pelo alimento, pelo lar, enfim, ó Deus, por tanta coisa boa que o Senhor tem feito por nós, sem merecermos. Suplicamos, ó Pai, por todo o mundo nesse tempo difícil de pandemia. Suplicamos, ó Pai, a tua misericórdia sobre a terra, para que esta pandemia acabe logo, para que uma vacina seja eficaz brevemente. Pai, suplicamos a tua misericórdia sobre a saúde do mundo, também sobre a economia que tão impactada por esta pandemia do Covid-19. Tenha misericórdia, ó Pai, de toda a nação, de todas as nações, do mundo todo que precisa tanto de ti neste momento. Dá força e ânimo aos cristãos nesse tempo difícil, para que o nosso coração permaneça em ti e os nossos olhos em ti, Jesus. E é em teu nome que nós oramos. Amém. Então, a você que está chegando agora, muito boa noite, graça e paz, que seja bem-vindo à nossa live Orai Sem Cessar. E continuando, né, o nosso estudo em Romanos, hoje o capítulo 12, nós vamos do versículo 9 até o versículo 13. Romanos, capítulo 12, versículos de 9 até o 13. Romanos 12, de 9 a 13. Então vamos lá. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Paulo continua, nesse momento, instrutivo para a comunidade dos romanos. Então, a igreja de Roma é instruída pelo apóstolo Paulo, e ele está trazendo uma série de conselhos práticos e pastorais, como aquela igreja deve agir, e agora ele vai falar do mais importante, do mais essencial para a existência de uma igreja, que é a prática do amor. Aliás, amor é sempre prático, é sempre fazer algo prático. O amor seja sem hipocrisia. O Hipócrates era o personagem ou era o ator grego que, quando ia participar de um teatro, de algo assim, ele vestia uma máscara para representar um papel. Então, esse termo hipocrisia se tornou comum, principalmente na boca de Jesus, para criticar os fariseus e os religiosos da sua época, dizendo que colocavam uma máscara representando algo que na verdade não eram. Então, dizer que o amor seja sem hipocrisia é que ele seja extremamente sincero, não seja um amor fingido, não seja um amor da boca para fora. Sabe aqueles eu te amo que a gente solta meio sem pensar? Ô, meu irmão, eu te amo, viu? Eu amo você. O amor requer uma atitude prática e sem fingimento. Então, e agora vem uma parte extremamente importante dessa instrução de Paulo. Ora, para que haja esse amor sem hipocrisia, sem fingimento, para que seja um amor sincero, verdadeiro e não um amor falso, fingido só da boca para fora, mas um amor de palavras acompanhada de atos, né? Ou
seja, não adianta amarmos só de falar, nós temos que fazer algo para demonstrar esse amor. O amor que não é fingido é fruto de uma pessoa que detesta o mal. O termo aqui é bem forte, tanto que você não vai ter em nenhuma outra parte do Novo Testamento a palavra aqui para detestar o mal, porque é uma repulsa muito grande. O verbo grego usado aqui para detestai, né, que o Almeida acabou preferindo por traduzir como um imperativo, né, uma ordem. Então, esse detestai, esse odiar o mal, é um termo muito forte. Isso acontece aqui em Romanos, né? Apostigel é o verbo, né? É uma repulsa muito grande, assim, é querer se afastar, fugir, algo extremo. Ou seja, o cristão é aquele que deve detestar o mal com todas as suas forças, que deve correr do mal mais, com a maior velocidade possível, né? Deve odiar o mal. Por um outro lado, apegando-vos ao bem. O verbo apegar aqui tem a ideia de grudar, né? Uma ideia de colocar cola e grudar, né? Essa ideia de apegar-se aqui. Ou seja, à medida que nós odiamos o mal, odiamos a prática do mal, nós nos apegamos, nós grudamos ao bem. O que é bem aqui? Esse contraste de bem ou mal, né? Qual que é essa ideia que Paulo traz? É a nossa prática, a nossa prática. Paulo ensinando esta igreja a abandonar os vícios, aquilo que é próprio da carne, aquilo que é ruim, aquilo que traz dor, sofrimento, ou seja, aquilo que vai e de maneira oposta à palavra de Deus. Pelo contrário, detestando o mal, temos que nos apegar ao bem, ou seja, praticar o amor. E ele vai descrever agora quais as características que esse amor deve ter. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo vai trazer agora uma palavra que era muito comum e empregada para o amor dentro de uma família. Esse amor cordial geralmente era um amor que era demonstrado dos pais pelos filhos. Então, o amor que um pai, o amor que uma mãe tem pelos seus filhos. E o amor fraternal é o amor que o irmão tem pela irmã, a irmã tem pelo irmão, enfim. Então, Paulo vai colocar a comunidade cristã como uma família. E talvez essa seja a melhor definição que nós temos para a igreja. E eu gosto muito dessa ideia de família aplicada à igreja, porque o amor é familiar. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, amem uns aos outros como os pais amam os seus filhos. E, mais do que isso, né? Com amor fraternal também, ou seja, como irmãos amam irmãos, irmãs amam irmãs. Então, nesse âmbito familiar, o amor deve reger. O amor não é um sentimento, o amor é uma atitude prática em prol do outro. O amor é sempre fazer algo pelo outro. O amor é sempre ter uma disposição em socorrer o outro em qualquer uma das suas necessidades. Amar é colocar-se no lugar do outro, é se compadecer do outro quando ele erra, quando ele falha, quando ele cai, e demonstrar misericórdia. Então, o amor é prático, vai muito além de sentimento. O amor não é um dom, o amor não é um sentimento. O amor é sempre uma atitude prática em favor daquele que necessita. Amar é pensar no outro antes de pensar em si mesmo. É dar de si sem pensar em si. E Paulo traz essa figura familiar, então, para dizer: a igreja deve ser uma família. Como disse o Dr. John Stott, a família de Deus, se referindo a este versículo. Preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, concedendo uns aos outros a maior honra possível, o maior respeito possível. A família cristã, também chamada de igreja, deve ser um âmbito onde as pessoas se tratam com muito respeito, julgando o outro superior a si mesmo, nos colocando numa condição de humildade e tratando os outros com muita honra, com muito respeito, com extremo respeito. Ou seja, a igreja deve ser lugar onde nós nos tratamos muito bem, com muito carinho, né? E principalmente, né,
principalmente tentando o máximo possível não gerar conflitos, né? Um desafio difícil, até dentro da família nós temos, mas o amor aqui mostrado dentro da igreja enquanto família de Deus. E eu gosto muito dessa ideia de família, né? E a igreja tem que ser família, tem que ser, né? A nossa relação dentro da igreja tem que ser familiar, para que de fato desfrutemos esse amor sem hipocrisia. Tá? Então, a melhor definição para a igreja, para os membros de uma igreja, são familiares. Nós somos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, avós, netos, enfim, uma família. E esse termo é maravilhoso, né? Porque veja, toda família enfrenta as suas dificuldades. Todas as famílias passam por problemas, mas quando há amor, tudo é superado. E eu detesto, de verdade mesmo, quando a gente compara a igreja a exército. Sabe aquela coisa militarizada? A igreja como exército de Deus, soldado de Jesus, estamos num campo de batalha, né? Poxa, Jesus fala tanto em paz, em amor, fala bem-aventurados pacificadores, e a gente às vezes quer estar em guerra, quer trazer essa ideia militarizada para dentro da igreja, quer falar que as crianças são soldadinhos de Jesus, cantar que são soldadinhos de Jesus, daí a criança já está em guerra, nem sabe do que, né? E está em guerra em nome de Jesus, né? Não, estou em guerra aí, em nome de Jesus. Acho que uma atribuição muito infeliz que é dado à igreja através de música, de comparação e etc. E Paulo traz esse símbolo tão rico e maravilhoso na Escritura, que é a igreja enquanto família de Deus. Então, quando você for cantar musiquinha com a criança, canta, eu sou um irmãozinho de Jesus, eu sou uma irmãzinha de Jesus, eu sou um filhinho de Deus, eu sou uma filhinha de Deus. Muito mais bonito que soldadinho, né? Aliás, essa ideia militar dentro da igreja não vem nem do cunho protestante. É uma herança de Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. Ele era militar e empregou esta ideia militar à sua ordem religiosa, né? Que teve tantos problemas no passado, né? Enfim, um evangelismo muito questionado até hoje, principalmente entre os indígenas brasileiros, né? Os historiadores críticos têm consciência de que a prática evangelística jesuíta trazia em algum momento até certas torturas, né? Isso é histórico, só você pesquisar, isso é histórico. Então, essa ideia militar não vem nem do seio protestante, uma herança dos jesuítas. E Paulo traz um símbolo muito maior, muito mais precioso. Igreja não é campo de guerra. Nós não somos soldados armados sendo brigando com todo mundo. Nós somos uma família regida pelo amor. Então devemos usar essa linguagem familiar. Muito melhor ser um filho de Deus do que um soldado de Deus. Ser um irmão e uma irmã de Jesus do que ser um soldado de Jesus. Aliás, não estamos em guerra com ninguém. Versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, na conduta, na prática, no cuidado ao ser cristão, não seja remisso. O remisso é aquele indivíduo negligente, preguiçoso, que faz as coisas de maneira relaxada. Ou seja, o que nós temos que fazer e viver enquanto cristãos, em tudo aquilo que nós fazemos, temos que ter extremo zelo, extremo cuidado, fazer com amor, com dedicação, muito bem feito. E mais do que isso, sermos fervorosos de espírito, entusiasmados, né? É óbvio que essa ideia de ser de fervorosos de espírito está ligada direto à questão do Espírito Santo. Né? Guiados pelo Espírito Santo, o nosso eu também é motivado a servir a Deus com fervor. Sabe? Ninguém aguenta pessoas que vão fazer as coisas desanimadas. Sabe quando você faz uma programação de manhãzinha na igreja e chega aquele pessoal com a cara feia porque teve que acordar cedo? É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Olha, quanto ao zelo, não seja preguiçoso, não seja relaxado. Quanto àquilo que você exerce enquanto cristão, sede fervorosos. A ideia aqui é um panelão cheio de água fervendo, né, e quando começa a dar aquela borbulha da fervura. Essa é a ideia do original grego aqui. Então, com entusiasmo, com alegria, servindo ao Senhor. O termo servir aqui vem de doulos, escravo.
Tá? Então, o servo aqui é o escravo ao Senhor. Ou seja, a gente tem que ter extrema alegria e exercer com fervor aquilo que nós fazemos a Deus, com entusiasmo, servindo como escravos a Ele. O escravo é aquele que não tem vontade, é aquele que executa a ordem do seu Senhor, sem questionar. Então, olhando para a Escritura e sendo escravos de Deus, essa figura do escravo é importante aqui, né? Servindo ao Senhor. Ou seja, a nossa vida deve ser cativa ao serviço de Deus. Devemos sempre dar prioridade à obra do Senhor, a Ele primeiro, depois a nós, depois as nossas questões. Então, começar a fazer as coisas com alegria, com vontade, com entusiasmo, sabendo que você o faz enquanto servo de Deus. Versículo 12: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na perseverança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Ou seja, quando estamos passando por um momento difícil, igual esse Covid-19, o que é regozijar-se, o que é alegrar-se, o que é poder se apegar à esperança? É saber que Deus nunca perde o controle sobre nenhuma circunstância das nossas vidas, com pandemia ou sem pandemia. Sede pacientes na tribulação, ou seja, a Escritura não nos nega um momento difícil, mas o que nos pede? Paciência. Paciência. Ou seja, quando estamos passando por um momento difícil, nós temos que esperar. Não adianta nos desesperarmos, tomarmos medidas extremas. Não adianta sairmos aí jogando tudo para o alto. No momento de tribulação, no momento de dificuldade, paciência. E o que é importantíssimo em tempo de tribulação, as orações. Na oração, perseverantes. Ou seja, a oração, o nosso diálogo com Deus, deve ser muito mais constante em todo o tempo, mas principalmente nos momentos de tribulação. Eu acho que é um versículo que se encaixa muito bem para essa epidemia que nós estamos vivendo por causa do Covid-19, por causa dessa epidemia, o coronavírus, né? Ou seja, nós temos que nos alegrar na esperança, o quê? Em Deus. Saber que em Deus nós estamos guardados, protegidos e que a nossa vida está nas mãos dele. Por um outro lado, ser paciente. Não adianta nada nós nos expormos a uma série de riscos desnecessários no meio da tribulação. Ou seja, a própria Bíblia nos pede paciência. Né? Paciência, a arte de esperar, de se acalmar, de descansar no Senhor. E o que nos alimenta a ter essa paciência e esse regozijo em meio à tribulação? A oração. Perseverar em oração, ou seja, uma oração constante, um diálogo constante com Deus. Oração é conversar com Deus, é a criatura poder conversar com seu Criador e ouvir a voz dele através da Escritura. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Bom, eu vou começar pela segunda parte, que ela é mais simples e mais rápida. Hospitalidade é hospitalidade, né? Principalmente nesse contexto em que hotéis, estalagens, pousadas eram raras e lugares geralmente que não eram seguros, ou visto que muitos dos cristãos que estavam em viagem não tinham muito recurso para se hospedar em bons lugares, abrir a casa para receber os estrangeiros, receber os peregrinos, principalmente aqueles mestres, pastores cristãos que viajavam de lugar para outro pregando o evangelho, recebê-los em casa era algo muito importante. A hospitalidade cristã era fundamental para o evangelismo e para o desenvolvimento do cristianismo no primeiro século. Então, receba bem as pessoas na sua casa. É interessante que o termo hospitalidade é o que vai dar nome ao termo hospital. Já parou para pensar nisso? O hospital é o lugar onde os doentes são tratados, são cuidados. Então, nesse sentido, a hospitalidade, a nossa casa deve ser também um hospital, um abrigo, enfim. Devemos tratar muito bem as pessoas que nós recebemos na nossa casa. E agora a primeira parte do 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Bom, a ideia aqui é de que a igreja deve, em todo um momento, estar preocupada e atenta àquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades,
sejam de ordem financeira, seja de ordem emocional, seja na saúde, o que for. Todo e qualquer necessitado, todo e qualquer que passa por dificuldade. É interessante que esse versículo 13 aqui, ele traz uma ideia de um primeiro socorro àqueles que são da comunidade, àqueles que são da família da fé, aqueles que são da igreja enquanto família. Lógico que o amor depois se estende a todos os outros, mas como Paulo está dando instruções nesse primeiro momento para a comunidade, aqui no sentido estrito, né, está falando para a família cristã lá dos romanos, ele está dizendo, olha, nós temos que compartilhar a necessidade dos santos, compartilhar a necessidade dos cristãos. É óbvio que isso vai para muito além da comunidade local, mas nós apoiamos primeiro aqueles que estão perto de nós, né? Porque é mais fácil. Os que estão perto, nós sabemos quais as suas necessidades. João Calvino, ao comentar esse texto, já lá em 1500 e alguma coisinha, fez uma observação muito importante. Olha o que ele disse, né? Eu vou parafraseá-lo, tá? Não vou ler literalmente o que ele falou, mas ele fala mais ou menos o seguinte, que esse cuidado que a igreja, a família cristã, tem que ter com as pessoas que estão sofrendo miséria, problema financeiro, emocional, médico, que seja, qualquer um que esteja passando por um estado de miserabilidade, que a igreja deve amar e acolher essas pessoas. Só que nós temos um empecilho. Geralmente, ajudar essas pessoas não traz nenhum retorno para a igreja. Pelo contrário, traz débito, traz déficit. Então, todas as vezes que nós tiramos dinheiro da igreja para investir numa pessoa doente, para ajudá-la com um alimento, para socorrê-la, nós vamos ter um débito financeiro e não um acréscimo. E essas pessoas que sempre precisam de ajuda, de apoio, elas não trazem retorno financeiro. Calvino fazia essa observação há muitos anos atrás. E ele dizia, e por isso, muitas vezes, a igreja negligencia essas pessoas miseráveis, deixando-as perecer. E Calvino critica duramente essa postura, falando que é justamente o contrário disso. Quando a igreja acolhe e socorre essas pessoas, sabendo que ela vai ter prejuízo em vez de benefício, aí sim ela está demonstrando o verdadeiro cristão, porque o chamado da igreja é realmente acolher essas pessoas sem esperar nada em troca. Porque é exatamente quando nós demonstramos esse amor liberal, esse amor incondicional, esse amor altruísta, esse amor que não quer nada em troca, socorrendo aquelas pessoas, sabendo que isso vai gerar prejuízo e não benefício, é aí sim que nós estamos vivendo o amor cristão. Gente, olha que maravilhoso, Calvino já falou isso lá no século XVI, e falou em tom de crítica e de ensino, que a nossa postura enquanto igreja é acolher essas pessoas, e nós demonstramos o verdadeiro amor cristão, lá do versículo 9, sem hipocrisia, quando nós não pensamos no prejuízo, porque não há prejuízo nenhum no reino de Deus, pelo contrário, para Jesus Cristo, acolher os miseráveis. Isto sim é a prática do verdadeiro amor. E é isso que torna uma igreja verdadeiramente rica. A família que acolhe aqueles santos que têm necessidades, quais quer que sejam. É interessante, né? Mas quando nós juntamos todos esses versículos aqui e aplicamos no contexto do dia de hoje, veja como que são versículos relevantes para a nossa vida enquanto igreja, enquanto família hoje. Porque se nós deixamos de exercitar essas características deste amor, que deve ser sem hipocrisia, a igreja fica em falta. A igreja se torna apenas uma instituição, apenas uma placa, apenas um CNPJ, apenas uma inscrição de pessoa jurídica, apenas uma estrutura de cimento, madeira, tinta e lâmpadas. Quando nós deixamos de viver e praticar esse amor enquanto família uns com os outros e também estendendo a necessidade dos outros, nós somos apenas religiosos. Somos apenas um monte de carne e osso amontoado numa estrutura de cimento e tijolo e pintado por dentro e por fora. Mas quando nós vivemos esse amor de fato e praticamos tudo isto que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nos dias de hoje, com esta mensagem aos romanos, aí nós somos essa família cristã. Ou seja, pessoas que vivem e mostram Cristo através da sua atitude. E daí a instituição não se torna mera aglomeração religiosa, mas aí de fato é a família cristã que ama e que é amada,
que demonstra amor. E olha, tem algo mais poderoso do que isso para evangelizar? Quando a face amorosa de Deus, a face amorosa de Cristo, quando os braços de Cristo são mostrados através da ação da igreja a favor daqueles que precisam, e quando ele é exercido dentro da igreja em amor familiar aos irmãos e irmãs. Olha que coisa maravilhosa! Aí nós deixamos de ser religiosos para nos tornarmos discípulos, servos de Deus, de fato. E que assim seja nos dias de hoje também. Acolhamos a palavra de Deus do apóstolo Paulo à igreja de Roma, como se fosse para nós próprios, para a nossa própria igreja nos dias de hoje. E amanhã nós voltamos com o finalzinho aqui, né, de 14 até 21. Então vamos aos nossos pedidos de oração. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, dá tempo, dá para deixar o seu pedido, tá? Enquanto eu vou lendo aqui os que estão. Se você não deixou o seu pedido, dá tempo. Se você nos assiste, não esqueça de dar uma boa noite aí para a gente dar um abraço em você ao final da transmissão. Então vamos lá. O primeiro pedido de oração que aparece para mim aqui é do diácono Osni. Pede oração pela sua irmã Nair. Pedimos oração por nossa irmã Nair, que teve um infarto e foi operada. Ela se sente fraca. Então oramos para que Deus lhe dê força e ela se recupere logo. Então, orar pela Nair, que teve um infarto. A nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, pede oração pelo seu filho Douglas, para que Deus ajude ele a encontrar um emprego. Ela também pede oração por ela e por todos que estão necessitados. A nossa irmã Carmen pede oração pelo pastor Guido Vasques e a sua nora Carolina Hidalgo, para que os seus nódulos possam ser operados. E a dona Carmen pede também pela sua família. Então, pelo pastor Guido e pela Carolina e por toda a família da nossa irmã Carmen. Também pede oração pelos diáconos da nossa igreja, né? Hoje é dia do diácono, dia 9 de julho, né? O dia que nós separamos para celebrar o dia dos diáconos. Essa data é separada porque no dia 9 de julho de 1866, lá na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, eram ordenados os primeiros diáconos presbiterianos no Brasil, né? Por isso que ficou essa data a celebrar o dia do diácono. A nossa irmã Lívia, lá de Caxambu, né? Um abração para a Lívia, para o Paulo, lá de Caxambu, no sul de Minas Gerais. Pedem oração por toda a família, em especial para o seu cunhado. O presbítero Max pede oração pela Aidi. A nossa irmã Carmen ainda pede oração pelo pastor Manuel Hernandes, para que seus exames tragam um resultado bom. A nossa irmã Rosana pede oração pelo Davi, que fez uma cirurgia de retirada de tumor no cérebro. Ele é amigo da filha dela, a Juliana, e nosso irmão na fé. A Lívia pede oração para que Deus abençoe no seu novo emprego e que Deus dê proteção. E o presbítero Max, oração pela dona Marisa, que está sofrendo com câncer lá em Florianópolis. Bom, então esses são os pedidos que aparecem aqui para mim. Nós vamos orar. Então oremos. Senhor, nós, de maneira muito especial, nesta data, queremos interceder pelo diácono Osni e por todos os diáconos da nossa igreja, os que estão na ativa e os que estão em disponibilidade, que o seu grande amor, ó Pai, se estenda sobre eles, esse ministério tão importante da nossa igreja, abençoe, proteja e guarda todos os diáconos. Derrama a bênção sem medida sobre eles e seus familiares e a todos os diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil e os seus familiares, que a tua bênção, o teu amor, ó Pai, seja estendido sobre todos eles neste dia especial em que lembramos desses homens tão preciosos para a nossa igreja. Clamamos, ó Pai, pela nossa irmã Nair, que teve um infarto, está se recuperando. Pai, abençoe a vida dela, cuida que ela se recupere bem,
Deus, toma a Nair nas tuas mãos, ó Pai. Clamamos pela vida dela. Pai, nós rogamos a tua bênção e proteção sobre a vida da Solange, lá em Xanxerê, e sobre todos os seus familiares, em especial pelo Douglas. Pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor lhe dê um bom emprego, para que ele consiga ganhar a vida, ter um trabalho digno, onde tem o seu sustento e também possa honrar o Senhor com o serviço. Abençoe o Douglas e toda a família da nossa irmã Solange. Pai, intercedemos pela dona Carmen, por toda a sua família aqui no Brasil, também no Chile, em especial pelo pastor Guido, também pela Carolina. Clamamos, ó Pai, em especial pela Carolina, que ela consiga operar os seus nódulos, que ela fique bem, que ela se recupere, ó Pai, e se livre deste mal e desta doença. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e derrame a tua misericórdia sobre estas vidas. Abençoe muito a igreja do pastor Guido também, todas as suas ovelhas lá no Chile. Pai, guarda debaixo das tuas asas esta igreja. Deus eterno, intercedemos pela Lívia, pelo Paulo, os abençoe lá em Caxambu, abençoe todos os seus familiares. Pai, abençoe em especial o cunhado da Lívia, colocamos ele nas tuas mãos, tu sabes as suas necessidades e, segundo a tua vontade, responda a todas elas. Pai, ainda intercedemos pela vida da Aidi, no seu tratamento de saúde. Pai eterno, esta vida é tua, pertence a ti, e nós cremos que o Senhor tem poder para curá-la. Por isso, ó Deus, estenda a tua misericórdia, a tua graça, o teu milagre sobre a vida da Aidi. E abençoe todos os familiares dela, Pai, nesse momento difícil em que ela luta com esta doença. Abençoe juntamente com ela o presbítero Max e toda a sua família, Deus. Pai, abençoe o pastor Manuel, que fez uma série de exames, e clamamos, ó Pai, que esses exames tragam resultados bons, que a saúde do teu servo esteja boa. Cuida do pastor Manuel e da sua igreja. Clamamos pela vida dele, pelo seu ministério, seus familiares, pedindo a bênção e o cuidado e o amor do Senhor. Pai, também clamamos pela vida da Rosana e sua família, em especial pelo Davi, que fez esta cirurgia. Pai eterno, colocamos ele nas tuas mãos, suplicando, Deus, que a recuperação seja boa, que ele não fique com nenhuma sequela desta cirurgia, que a sua saúde fique íntegra, para a honra e glória do teu nome, Deus. Abençoe a Lívia, Pai, no seu novo emprego, proteja, livra da contaminação por conta do Covid, guarda a vida dela e de todos os seus familiares. Toma nas tuas mãos, ó Pai, e protege, guarda, supre, seja o Deus da providência nestas vidas. Pai eterno, de maneira muito especial, nós intercedemos pela irmã Marisa, que também sofre com essa doença tão miserável que é o câncer. Pai eterno, tenha misericórdia da dona Marisa lá em Florianópolis, cura segundo a tua vontade, segundo o teu poder, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, enquanto seres humanos, que seja feita a tua vontade, mas a nossa vontade, ó Deus, e nós colocamos diante de ti, é pedir a cura da nossa irmã Marisa. Cuida dela, ó Deus. Abençoe, ó Pai. Deus eterno, toma nas tuas mãos todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa transmissão, bem como seus familiares. O Senhor conhece todas as suas necessidades. Supra-os segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mandar um abraço muito especial para todos que estão ligadinhos conosco. Então, um abração para a Aline, que está ali com frio no sofá. Um abração para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria. Parabéns, Osni, pelo seu dia. Deus lhe abençoe muito. Um abração para a Rose Andrade, para a Lígia Soares. Um abração para a Benedita Domingues, a nossa amiga lá de Mogi Guaçu. Que Deus abençoe muito. Um abração para a Rosana Rebelo, para toda a sua família. Muito obrigado pela companhia. Um abração para a Dulceleia Pereira, nossa irmã que nos assiste lá de Itapema, né? Sempre conosco. Deus abençoe muito, viu, Dulceleia? Um abração para ti. Um abração para a Letícia, para o presbítero Ricardo. Deus lhes abençoe muito. Também abençoe toda a sua família. Um abração para a tia Efigênia, para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia. Um abração para o presbítero Max, para a nossa irmã Léo, que Deus abençoe muito. Um abração para a Rosilda Andrade. Um abração para o nosso irmão Omar, para a nossa irmã Carmen,
Que Deus abençoe muito esta família, os aqui do Brasil, os do Chile, né? Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a vida desses nossos irmãos tão queridos. Um abração para Solange, nossa amiga lá de Xanxerê. Que Deus abençoe, viu, Solange? Um abração para ti. Estamos com saudades. Um abração para Dona Zeni, um abração para o seu Dino, um abração para Ana Paula, lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito, né? Família tão amada, né? Nós somos da família também, né? Ô, Dona Zeni, tô morrendo de vontade de comer aquela carne de panela que a senhora faz, viu? Jogar aquele molhinho por cima, aquele molhinho da carne, né? Que saudade, viu, Dona Zeni? Da senhora, do seu Dino, da Ana. Um abração para vocês aí em Xanxerê. Um abração para a Lívia, para o Paulo, lá de Caxambu. Que Deus abençoe muito, viu, Lívia? Muita saudade de vocês aí também. Saudade de todo mundo aí da Congregação Presbiteriana Monte Sinai. Fui pastor durante 4 anos lá, né? Tenho uma ligação muito, muito forte, né? Muito familiar com os irmãos e irmãs de lá. Então, que Deus abençoe muito vocês aí em Caxambu. E deixo meu abraço para todos aí. Diga que eu estou com muitas saudades. Um abração para Claudete Bittencourt, que nos assiste lá de Itapema. Que Deus abençoe. A audiência em Itapema é fortíssima, viu? Que Deus abençoe muito aos nossos irmãos e irmãs das igrejas presbiterianas de Itapema, né? Derrame bênção sem medida sobre a vida deles. Um abração para o nosso irmão Osias Costa, para sua esposa. Deus abençoe muito o seu Osias. Um abração para o senhor. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim. Tem mais algum nome aí, Aline? Tá. Então, vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então, boa noite a todos e a todas. Voltamos amanhã, às 19h30, com as canções e às 20 horas com a continuação, se Deus quiser, concluindo o capítulo 12 de Romanos. Então, Deus abençoe a todos e a todas. Até amanhã.